Ok, estamos voltando. Dani, você tem alguma coisa para dizer a gente? O programa Beleza Hoje vai falar sobre duas questões. Doença de Crohn, que é um problema relacionado ao intestino, e também a psoríase, que é uma doença dermatológica. Será que existe alguma relação entre essas duas doenças? Pois é o que vamos saber hoje com os nossos especialistas. É com você, Marcelo. Bem, agora sim. Boa noite, doutora Angelita. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. O prazer é meu. E, doutor Flávio, boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre doenças do intestino. E, na realidade, são doenças que, não sei se estão aparecendo cada vez mais, mas pelo menos vêm mais à tona, mais à luz do conhecimento da população. Então, eu queria que a gente definisse, assim, no geral, quais são essas doenças que estão aparecendo e por causa do que isso se dá, algum dos fatores. Marcelo, as doenças do intestino são extremamente frequentes. Eu diria que, talvez por causa da Semana do Câncer, a mais frequente e grave é o câncer do intestino, que pode acometer o cólon, o reto e o ânus. A incidência é crescente no mundo inteiro. No Brasil se situa entre os 10 cânceres mais frequentes. E no sudeste do país, câncer do intestino grosso é o segundo em frequência. Segue-se apenas ao câncer de mama. E é um câncer de excelente prognóstico se ele for tratado precocemente. E a incidência aumenta, provavelmente, devido a fatores ambientais. E deles, o mais reconhecido é a dieta. Agora, doutora, qual é o indicativo que o câncer está instalado? O que o indivíduo passa a sentir? Mas o que antes deve ser feito para evitar todo esse tipo de complicações e detectar em tempo? Porque muitas vezes a gente fala em detectar, mas nada se faz para saber se vamos fazer um check-up, o que deve ser feito? Não se sabe como. O câncer tem o fator hereditário transmitido e o fator adquirido. Hereditário, quem tem a mãe, o pai, a primeira geração com câncer, essas pessoas que descendem de pessoas que tiveram câncer de intestino devem permanecer alertas e procurar fazer um processo de rastreamento, isto é, uma investigação antes de ter sintomas a partir dos 40 anos. As demais pessoas que não têm nenhum fator de risco, não têm na família, nunca tiveram pólipo, essas a partir dos 50 anos deverão fazer exames intestinais que começam por um toque retal, uma endoscopia do reto, uma pesquisa de sangue oculto e, se necessário, uma endoscopia que chama colonoscopia. Para prevenir tudo isso, dentro dos fatores ambientais, o indivíduo deve tomar alguns hábitos de vida. Deve, primeiro, não fumar, beber pouquíssimo. Isso serve para tudo, né? Não Isso é geral, serve para tudo. Não fumar, se alimentar bem. E o que significa se alimentar bem? Se alimentar bem significa comer variado, comer de tudo. Mas comer pouca carne vermelha, mas necessariamente não é preciso abolir. Comer pouca gordura animal, essas frituras, mas pode tomar óleo de oliva. E comer muita fruta, muito cereal, né? Favorecer a exoneração, isto é, a evacuação intestinal todos os dias. E deve fazer exercício, deve evitar o estresse. E, sobretudo, a população toda deve evitar ingerir corantes, por exemplo. Doutor Flávio, a doutora Angelita está falando sobre alimentos, não é? E a gente sabe que os alimentos são fundamentais para a evacuação, como a doutora disse. O que seria uma dieta meio assim mais equilibrada no dia a dia para que as pessoas possam ter bastante saúde? Como a doutora já disse, Marcelo, uma dieta equilibrada é uma dieta onde você pode juntar todos os nutrientes necessários sem fazer grandes restrições. Você deve retirar da dieta realmente aqueles alimentos à base de corantes, conservantes. São alimentos que podem ter um potencial de desenvolver substâncias cancerígenas e que agridam o intestino. E as substâncias que normalmente são protetoras do intestino, que favorecem a formação do bolo fecal e da evacuação, são aquelas ricas em fibras, em resíduos alimentares, que são compostas basicamente das verduras, dos cereais, das frutas,
Então, para você ter uma alimentação saudável, não há necessidade de se abolir praticamente nada, mas de ter uma dieta consciente, sem abusos alimentares e rica em alimentos naturais, principalmente ricos em fibras. Agora, a senhora estava falando anteriormente que o câncer ele pode ser hereditário e, eventualmente, pode ser adquirido também. No caso de ser adquirido, tem a ver com a cultura de um país, com a cultura alimentar, com os hábitos alimentares. Tem muito a ver isso? Os países mais desenvolvidos, mais do que os menos desenvolvidos? Como é que isso funciona? Marcelo, isso tem tudo a ver. Os países quanto mais desenvolvido o país, maior a incidência de câncer de intestino. Os países menos desenvolvidos economicamente, por exemplo, a África, a incidência de câncer de intestino é muito baixa. E você veja a diferença no Brasil. No Brasil, a incidência de câncer de intestino no Norte e no Nordeste é menor do que no Sul. Porque a população do Sul se alimenta mais à maneira do mundo desenvolvido. A nossa dieta é fast food, rica em gordura, hidrato de carbono. Isso favorece a obesidade. Nós sabemos que a obesidade em si gera a liberação de substâncias hormonais que também propiciam o câncer de intestino. Então, são todos fatores interligados. Então, quanto mais desenvolvido um povo, pior ele come. Porque se você for ao passado, todo mundo no passado hipodesenvolvido comia uma dieta à base essencialmente de fibras, verduras, cereais, frutas frescas, alimentos não processados. Por exemplo, o pão que nós comemos é um trigo já muito processado, refinado, que deixa de conter a fibra. Enquanto que o pão que comia a população antiga ou países menos desenvolvidos é um pão integral. Feito no forno, muitas vezes, em casa. Claro, então tudo isso favorece. E depois não se colocam no alimento agrotóxicos, protetores dos alimentos. Quanto mais desenvolvido o país, isso é necessário. Claro. É difícil você fazer... Encontrar o equilíbrio É difícil. Mas o indivíduo em si pode se proteger. Um indivíduo isoladamente pode se proteger. Então, as mães podem evitar que as crianças comam todos esses doces com corantes. Porque nós sabemos que os corantes são muito prejudiciais, porque eles contêm nitrosaminas que liberam cancerígenos dentro do intestino e favorecem a produção do câncer do intestino. Muito bem, interessante. Cuidado aí com os corantes. Os alimentos com muita coloração, com uma cor assim anormal que você vê, com certeza não é normal, não é natural. Então, procure evitar. A gente vai para um pequeno intervalo, você confira a nossa matéria de beleza, a gente volta já para falar agora sobre os alimentos em si, as fibras, o que elas representam, o que elas constituem no nosso organismo e no bolo fecal aí. E eu sempre digo que a gente se alimenta todos os dias, portanto, você precisa evacuar todos os dias. Entendendo o sentido do comportamento do organismo, isso é fundamental. A gente volta já. Não saia daí. Está cientificamente comprovado que a linha Acne Control da Vitaderm diminui efetivamente a acne e a oleosidade. Ao contrário dos tratamentos cosméticos tradicionais, não resseca a pele, deixando-a macia, suave e hidratada. A linha Acne Control da Vitaderm é mais um produto dermatologicamente testado, garantindo a segurança e a eficácia do resultado. Procure sempre um profissional especializado no assunto. Com certeza ele vai usar e indicar Vitaderm. Meu pai vive dizendo, filho, o governo Lula foi eleito para mudar o país. Precisamos de desenvolvimento já, porque sem desenvolvimento não tem produção. E sem produção, não tem trabalho. Deu para entender? Desenvolvimento é emprego, cara. É isso aí, filhão. Falou, pai. Companheira. Para o Brasil mudar, pra valer, pode contar com o PCdoB. Entre no PCdoB, o Partido do Socialismo, companheiro da mudança. Bem, nós continuamos falando nessa noite sobre doenças do intestino, mas antes do que falarmos
nas doenças, câncer e tudo mais, que poderia estar acontecendo. Estamos falando de como prevenir as doenças e, eventualmente, quando isso dá, é óbvio. Doutor Flávio, nós falamos anteriormente sobre as fibras. Qual o papel das fibras? Onde que elas se encontram, essas fibras? Bem, primeiro, o papel das fibras é, na verdade, bastante amplo, mas fundamentalmente as fibras formam o bolo fecal. Existem algumas fibras que, inclusive, interferem na flora normal do intestino, então elas perpetuam, mantêm as bactérias benéficas que existem no intestino e que funcionam como uma proteção dentro desse intestino. Existem basicamente dois tipos diferentes de fibras, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Ambas têm fator protetor do intestino e de formação de bolo fecal. Essas fibras são encontradas na sua grande maioria em alimentos naturais, principalmente nos vegetais, então nos cereais, nas frutas, nas verduras, ou seja, nas saladas e nos legumes também. As fibras insolúveis são aquelas mais encontradas nas verduras, nas saladas e nas cascas de frutas. Já as fibras solúveis são aquelas mais encontradas em cereais e nas polpas de frutas. Todas elas devem ser ingeridas numa quantidade satisfatória para que o indivíduo possa ter um bolo fecal e ter uma eliminação adequada diariamente, como você mencionou antes. Então, é importante que o indivíduo realmente tenha um ciclo de bolo alimentar e bolo fecal diário para que ele possa ter uma normalização e tenha uma menor predisposição ao desenvolvimento de doenças intestinais. É interessante lembrar que, como a doutora Angelita falou, que na África a incidência de câncer é menor, porque eles têm uma alimentação realmente muito rica em fibras e eles têm natural, né? Sim, eles têm um volume de evacuação muito maior, porque a alimentação é basicamente em fibra. Nos países industrializados, onde a alimentação é muito rica em gorduras, o volume de evacuação acaba sendo menor e esse indivíduo, então, fica mais exposto às doenças que podem se desenvolver pela ausência ou pelo uso inapropriado acúmulo de peso, inchaço, flatulência, né? Enfim, diuréticos que as pessoas acabam fazendo uso. Agora, doutora Angelita, essas doenças do intestino, quais são as que mais prevalecem como câncer do intestino aqui? Quais tipos são os mais apresentados aqui no Brasil, pelo menos? Bom, as doenças do intestino, além do câncer, nós temos as doenças inflamatórias. A retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, nós temos a doença diverticular, a chamada diverticulite. E temos também do ânus as hemorroides, as fissuras e as fístulas. Mas voltando ao câncer, porque talvez seja o assunto mais importante. E que vai ter uma campanha, a gente vai falar já de uma campanha que você, cidadão, poderá estar participando. Olha aqui, ó. Vamos colocar e a senhora vai falar já. Essa câmera aí, ó. Olha aqui. Vai ser dia 27 de novembro. Que dia da semana? Quinta-feira. Quinta-feira, 27 de novembro, no Memorial da América Latina. Tá? Vai ser um show com a Elba Ramalho. Olha aqui. Vai estar a Elba Ramalho, Dominguinho, Jane Duboc, Yamandu Costa, Livi Moraes. Parece que a Ana Maria também confirmou, a grande apresentadora da Globo. E possivelmente a Eve Camargo também estará por aí. E nós já vamos falar onde que você pode estar comprando os ingressos, tá? No Ticketmaster da Saraiva Megastore do Shopping Morumbi, tá? O telefone aparece aqui embaixo, 6846-6000, tá? Perdão, então a senhora pode continuar aí com as doenças, aí, com essa campanha de prevenção de câncer e tudo mais, que tipo de câncer? Mas você havia me perguntado como é que se manifesta o câncer do intestino. E tipos? O intestino grosso é formado pelo cólon, do lado direito, colo transverso, colo esquerdo e o reto. Quando o câncer está no reto, o primeiro sintoma é sangramento. Então é sangue nas fezes. E aquela vontade de ir ao banheiro várias vezes por dia, uma vontade não satisfeita. Mais líquido, mas não necessariamente... A pessoa vai aos poucos no banheiro, vai várias vezes por dia e não fica totalmente satisfeita. O sangue é aparente ou não? É visível. O sangue, quando o câncer é no reto, o diagnóstico é mais fácil porque o sangue é visível. E a pessoa pode
fugiu da minha cabeça. Puxo, isso chama puxo. É vontade de ir ao banheiro e não anemia, ficar. as pessoas podem ser anêmicas. Isso, câncer do reto, pouco, porque as pessoas veem o sangramento e procuram o médico mais precocemente. Agora, aí no reto é importante não confundir câncer do reto com hemorroida. E nas nossas campanhas a gente sempre diz, nem tudo que sangra é hemorroida. Então, ao menor sangramento, o doente deve procurar o médico. E o médico deve examinar. O câncer do intestino, do cólon, do lado direito, também sangra, só que o sangue se mistura nas fezes e o doente não percebe. Então é chamado sangue oculto. E aí vai dando anemia. Então um dos primeiros sintomas do câncer do cólon direito, localizado no lado direito do intestino, é anemia, é fraqueza. E as pessoas acham que são cansadas, também retardam o diagnóstico, às vezes o próprio médico acha que é uma anemia banal por uma alimentação carente, quando na verdade o doente se alimenta bem, mas ele perde sangue e não percebe, então vem a anemia. Então, e às vezes também o outro sintoma é a alteração da frequência de ir ao banheiro. O indivíduo que evacuava bem passa a ficar ressecado, ou passa a ter diarreia. Então, qualquer mudança na frequência de ir ao banheiro, precisa consultar um médico. Precisa consultar um médico. Nós vamos para uma matéria sobre psoríase. Nós acompanhamos agora na Câmara dos Vereadores, há pouco tempo atrás, um trabalho sobre psoríase da Associação Brasileira de Psoríase, com o Dr. Cid Sabag. A gente confere e volta aqui para os estúdios. O primeiro encontro municipal sobre psoríase foi um sucesso. Organizado pelo Centro Brasileiro de Psoríase e contando com o apoio da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o objetivo do encontro é inédito no Brasil, que visa melhorar a qualidade de vida de mais de 2 milhões de brasileiros que sofrem com a doença. Dr. Cid, como surgiu a ideia de organizar um evento como esse? Como ele foi idealizado? A ideia do evento era uma ideia inédita aqui no Brasil de tentar reunir pessoas, autoridades, pessoas com psoríase, médicos, especialistas e inclusive a indústria farmacêutica para estar discutindo essa grande questão que atinge praticamente 3 milhões de brasileiros. 2% da população do Brasil tem psoríase. E são pessoas que estão desassistidas, são pessoas que sofrem por não ter o apoio e pelo preconceito social, pelo estigma que a psoríase leva à pessoa. Esse seria o primeiro encontro, então vocês pretendem fazer outros encontros como esse? Quais são as metas em questão à psoríase? O Centro Brasileiro de Psoríase e o vereador Gilberto Natalini, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, fizemos esse primeiro encontro e na qual no final do encontro vai haver uma carta compromisso para que se continue a haver outros encontros e outros tipos de encontros para médicos especialistas, dermatologistas e médicos reumatologistas e também discutindo inclusive a medicina complementar, a medicina alternativa. Então, a Carta Compromisso segue nesse sentido e também segue pela criação da Associação Brasileira de Estudos e Assistência a Pessoas com Psoríase, que já foi criada e que vai fazer um grande barulho nesse país. O tema da sua palestra hoje é Entendendo a Psoríase. E o que é a psoríase? A psoríase é uma doença genética, de fundo genético, de causa desconhecida, crônica, que ela descama a pele, principalmente cotovelo, joelho e couro cabeludo, e ela provoca um vermelhidão na pele com uma consequente descamação. E tem vários fatores desencadeantes, desde bactérias, fungos, inclusive o emocional também pode desencadear a psoríase. Então, é uma doença complicada de tratar, complicada de controlar, mas perfeitamente possível de controlar. Não desistam, quem tem psoríase tem muito o que fazer, sempre tem novos remédios no mercado surgindo em pesquisa. Então, você acredita que eventos como esse vai melhorar a qualidade de vida do paciente? Exatamente, daí que está a função da mídia, de estar divulgando melhor para a população, porque como é uma doença descamativa, por mais de 1.700 anos foi confundida com a lepra. Se a mídia não divulgar o que é psoríase, que não é contagiosa, não é maligna e não pode causar nenhum problema aos outros, as pessoas vão sofrer o seu preconceito. Obrigada, doutor Cid, e parabéns pelo trabalho. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, qualidade de vida, beleza hoje. Obrigado. Dr. Charles Yamaguchi, qual é a posição da Sociedade Brasileira de Laser em questão a psoríase e esse problema que atinge mais de 2 milhões de brasileiros?
Bom, a psoríase até então, antes do laser, ela tem tratamentos mais paliativos, né? E o laser hoje em dia, ele está atuando muito porque existem aparelhos que tratam a psoríase, tanto na sua forma cutânea, né? E na sua forma mais profunda. Então, as novas tecnologias hoje em dia conseguem oferecer resultados duradouros, né? O que era difícil até então nos tratamentos e com o mínimo de complicações. Então, por exemplo, o método mais utilizado era o PUVA, que era a irradiação de todo o corpo. Mas para que você tem que fazer todo o corpo se de repente a psoríase ataca somente uma placa no cotovelo, nas mãos? Então o laser veio tratar a localização dessas lesões sem comprometer o resto da pele. E uma questão que a gente também deve falar é porque a psoríase, ela mexe muito com o psicológico das pessoas, a parte estética. Então o laser também vem para ajudar essa questão, não é mesmo? Exatamente. E aproveitando a entrevista, nós estamos organizando agora, no dia 21, 22 e 23 de novembro, o evento chamado Laser na Medicina, no qual um dos aspectos mais enfocados é justamente a psoríase, né? Então vai ser uma ampla sala de debates, num evento super grande, o maior da América do Sul, e que nós vamos discutir todas as terapias com laser, principalmente em relação à psoríase. E para finalizar, doutor Charles, qual a importância de um encontro como esse, que vai ser, acho que, o primeiro de muitos, não é mesmo? Eu acho que a importância é a conscientização da população, a conscientização da parte médica, e que o paciente com psoríase não se sinta afastado do convívio social, né? É um problema que acomete muitas pessoas e elas devem expor aquilo que elas sentem, aquilo que elas apresentam, sem medo de que as outras pessoas não saibam que ela está passando, o que ela tem de problemas. Ok, interessante a matéria, doutor Cid, parabéns. Aí nós estivemos na Câmara dos Vereadores e foi um trabalho fantástico. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo envolvimento, até político que houve, mas com uma consciência social muito importante. A gente volta aqui já já. A campanha do Teleton foi um sucesso, graças a você, que ajudou a realizar o sonho de milhares de crianças deficientes a terem um tratamento digno. A grande notícia é que a partir de agora, para ajudar o Teleton e ainda ficar mais bonita, comprando o hidratante de queratina e o Vita Brushing da Vitaderm, você estará colaborando ainda mais para que essas crianças tenham um futuro melhor, porque parte das vendas será revertida às obras da ACD. Então, procure esses produtos em seu cabeleireiro ou nas lojas da Vitaderm em todo o Brasil. Você vai ficar ainda mais bonita por dentro e por fora. Não perca no próximo número de Vitaderm Brasil. Hebe Camargo lança coloração com a Vitaderm. Vitaderm patrocina eventos sociais com a APAI e Teleton da ACD. Tudo sobre as plantas da Amazônia. Nova linha para exportação Vitaderm. O sucesso da Cosmoprof 2003. E mais, biometrologia cutânea, dicas para o verão e os novos lançamentos Vitaderm na área profissional. Revista Vitaderm Brasil, feita exclusivamente para clientes Vitaderm. Em breve no seu revendedor. Está cientificamente comprovado que a linha Acne Control da Vitaderm diminui efetivamente a acne e a oleosidade. Ao contrário dos tratamentos cosméticos tradicionais, não resseca a pele, deixando-a macia, suave e hidratada. A linha Acne Control da Vitaderm é mais um produto dermatologicamente testado, garantindo a segurança e a eficácia do resultado. Procure sempre um profissional especializado no assunto. Com certeza ele vai usar e indicar Vitaderm. Você que é um profissional de estética e cabelo, anote na sua agenda as datas de cursos e treinamentos Vitaderm. Dia 1, Jornada Técnica em Fisiomassagem Americana Interior de São Paulo, evento de coloração em Goiânia e Jornada de Penteados em Recife, Pernambuco. Dia 2, Jornada em Discromia Facial em Recife. Dia 6, Cosmetologia Corporal na FAP São Paulo. Dia 7, Diagnóstico Diferencial Corporal em São José dos Campos, São Paulo. Dia 8, Jornada Capilar de Coloração em Santos. Também no dia 8, Diagnóstico Diferencial Facial em São José dos Campos, Jornada em Cortes e Escovas em Recife e Congresso Vitaderm em Ribeirão Preto. Dia 9, Jornada de Limpeza de Pele Facial em Recife. Dia 15, Jornada de Coloração e Reconstrução na Ikezak, São Paulo. Também no dia 15, Jornada de Penteados em Recife. E no dia 16, Jornada Intensiva de Argiloterapia em Pernambuco. Para mais informações, ligue 0800. Luiz Carlos.